vamos lá. Eu sou o professor Paulo. Pessoal, eu subi 2 vídeos aí sobre rolamentos, né? Como não fazer a instalação de um rolamento. Pois bem, ó, rolamento, né? É um instrumento de precisão. É um instrumento de precisão. Melhor dizendo, elemento de máquina de precisão. Então, qual é a utilidade do rolamento? Guiar partes móveis. Tá? Eu tenho um bancal aqui, outra aqui, vou pôr 2 rolamentos para o eixo virar certinho, tá? Então, guiar partes móveis, eliminar ruído, né? Diminuir o custo da manutenção, evitar desgaste prematuro e daí por diante. Pois bem, então a pessoa pega e vai fazer a instalação do rolamento batendo, né? O vídeo lá que está errado, né? É só olhar o vídeo lá, vocês vão ver que está errado. Não se bate em rolamento, tá? Nem aquecer, muito menos aquecer. Se eu aquecer o rolamento, pessoal, acima de 110 graus, eu vou modificar os elementos químicos dele, tá? Os elementos físico-químicos do rolamento. É claro que ele vai entrar no eixo lá, né? Igual ele fez lá para pôr no alojamento. Ele vai, à medida que ele esquentou com o maçarico, ele vai dilatar e vai entrar lá no alojamento. Pois bem, só que nos 2 casos ali, nenhum dos 2 rolamentos presta mais. Simples assim, nenhum dos 2 presta mais, tá? Eu tenho aqui um exemplo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, não sei se dá para ver, né? Rolamento novo. Vai bater aqui, né? Para instalar, a ferramenta escapa e bate aqui na blindagem dele. Pronto. Perdeu o rolamento. Certo? Se esquentar ele, nós vimos aí que altera a qualidade físico-química dele, tá? Então, 110 graus, aonde eu posso esquentar? Num aquecedor por indução, tá? Porque lá tem o termômetro certinho, desliga na hora certinho, tudo certinho. Tem as luvas, né? Tem que estar, pessoal, dentro da medida certinho. O alojamento tem que estar com a interferência certinha, senão não vai funcionar. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O rolamento, pessoal. Rolamento, pegando aqui, ó. Guiar partes móveis, né? Igual eu falei, né? Evitar ruído e daí por diante. Então tá. Ele suporta também, gente, 3 tipos de carga. A carga axial, que é assim. A carga radial, que é assim, nesses pontos, em todos os pontos, tá? Carga radial, carga axial. E a carga mista. Tem rolamento que suporta a carga axial e carga mista. Legal? Então esse aqui, ó, um rolamento de rolo, né? Dá pra ver aqui, ó. Opa, estragou. Não, não estragou. Rolamento autocompensador de rolo, com a gaiola de poliamida. O pessoal fala gaiola de plástico, não tem nada de plástico aqui, é poliamida, tá? Então vejamos, ó. Todo rolamento é composto por pelas seguintes peças, ó. Anel externo, anel interno, elementos rolantes, seja ele esfera ou rolos, tá? E a gaiola. A gaiola, né? É esse nome mesmo, né? Para que os elementos rolantes fiquem cada um em sua posição certinha.
Olha só que interessante. Então, o rolamento de rolo, né? Ele tem essa característica, né? Se houver lá no equipamento, voltou ao normal. Se houver lá no equipamento um pequeno desnível, ele vai compensar. Então, rolamento compensador. Eu tenho esse outro rolamento aqui, ó. Opa, grandão, né? Ó. Eita. Aí. 3 partes. Tá? Rolamento axial. Por quê, pessoal? Que ele só suporta a carga axial, assim, ó. Se eu colocar a carga nele aqui, é claro que ele desmonta, né? Então, rolamento tipo axial. Se eu tenho lá, por exemplo, uma bomba, né? Que ela vai injetar água na caldeira lá, ela precisa aí de uma bomba aí, por exemplo, de 4, 5 estágios, tá? Ela faz uma força axial tremenda. Ali entra a lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação. Então, se ela está recalcando a água com muita força, vai haver um empuxo ao contrário, né? Então, se a gente colocar um rolamento desse qualquer, vai quebrar. Assim que funciona, tá? Temos um outro aqui, ó. Que maravilha, né? Esse aqui é um dos que está esquentando lá, né? Rolamento cônico de rolo. Muito comum aí nos veículos atrás, né? A parte traseira. Então, ó, sempre assim, pessoal. Anel externo, anel interno, elementos rolantes e a gaiola. No caso aqui, a gaiola de aço carbono, tá? No caso aqui de aço carbono. Rolamento axial, né? Vocês viram aí de rolo. Esse aqui, no caso aqui, é de esfera, tá? Então, conforme dito, ele suporta pouca oscilação, mas caso haja uma pequena oscilação no equipamento, ele vai absorver isso daí, tá? Temos aqui um outro muito interessante, olha. Vejam que um lado é diferente do outro, tá vendo? É um rolamento de contato angular. Esse tipo de rolamento, ele tem o jeito certo de montar ele, tá? Se eu fizer força axial nele aqui, ó, tem que observar no equipamento. Se fizer força no axial aqui, axial nele aqui, ele desmonta para cá e vai quebrar tudo lá dentro do mancal, tá? Então, se a força axial é assim, eu vou instalar ele assim, porque ele tem o anel externo aqui tem uma parte cônica, né? Onde as esferas vão apoiar para suportar isso daí. Tá bom? Vamos lá mais. Rolamento muito comum, né? Com blindagem dos dois lados. Ele é blindado. Para evitar de entrar sujeira, né? Poeira. Só que tem um detalhe, pessoal. Respingo de água, de pó, ele consegue penetrar ali. Então existe um outro tipo de rolamento que ele é vedado, tá? Vedado. Daí esse sim, esse suporta trabalhar onde existe a incidência de água e de pó, tá? Então, um outro detalhe, rolamento rígido de esfera, blindado dos dois lados, tá? Chama-se ZZ. Um só, um lado é Z, dois lados ZZ. Tá bom? Tem um detalhe, todo rolamento rígido de esfera, ele começa com o número 6. Bacana, né? No caso desse aqui, ó. Vamos ver aqui.
rolamento de rolo, cônico de rolo, né? Ele começa com o número 3, tá? No caso desse aqui já apagou, né? Mas não, mas ainda tem aqui 3.220. Tudo bem. Por que existe essa numeração, pessoal? Para que a gente possa tirar um e colocar outro só pelo número, tá? Ah, São Paulo, mas ele funcionou bastante e apagou o número. Para isso existe lá um catálogo. Aí nós temos que pegar lá, medir o alojamento e pelo catálogo a gente acha o número dele para comprar outro e substituir. No caso desse aqui, ó, tá? Começa com 5. No caso desse aqui, 51.217. Rolamento axial. Tá? Conforme nós vimos aí, ele suporta carga, muita carga, mas só nesse sentido. Carga axial. Se eu colocar carga radial nele, ele quebra, tá? Vai quebrar lá dentro lá do mancal e vai haver lá uma desavença danada, tá? No caso desse aqui, ó, autocompensador, o rolamento autocompensador começa sempre com 2, tá? Então, é fácil trabalhar com o rolamento, mas é necessário muitos cuidados com ele, tá? Não se bate em rolamento, gente. Eu sempre digo isso, né? Aquele pessoal ali onde eu coloquei lá, assassinando o rolamento, né? Pode ver lá que tá até com gracinha lá, um esquentando e o outro, não, deixa eu gravar, quero mostrar pro seu Paulo, porque sabe que a bronca vai vir, né? Então não se esquenta rolamento, tá? Existem uns tipos de rolamento que são grandes, né? Enormes. Como é que vai colocar? Como é que a gente vai instalar ele? Existem umas mantas apropriadas, ou então providenciar um vasilhame com óleo, aquecer o óleo, não fogo, aquecer o óleo, e ele vai sofrer a dilatação necessária para ser instalado lá no alojamento, tá bom? Então, muito cuidado, pessoal, com rolamento, tá? É um elemento de máquina de precisão, tá bom? Eu acho gozado o seguinte, eu nunca vi ninguém pegar o telefone, né? E pegar uma chave de fenda e fazer assim, ó. Ou uma marreta, sei lá, o cabo do martelo. Vai com cuidado, né? Digita com cuidadinho. Por quê? Porque ele é sensível, tá? O rolamento, apesar dele ser de um aço bastante resistente, ele não gosta de sofrer pancadas, tá? Que nem no caso daquele lá que tá lá batendo, ele vai fazendo assim, ó. Ele vai deformando o alojamento. É claro que é um material extremamente duro, eu bato aqui, ele abaixa, depois eu bato aqui, ele abaixa de novo, tá? E vai fazendo isso, e vai deformando ou o eixo ou o alojamento dele lá. Então o rolamento, pessoal, é fácil de lidar, fazer a lubrificação correta, ele roda muitas 1000 horas, não é 1 hora, 2, né? A gente que andou muito em fábrica aí, muitas vezes eu via trocar rolamento lá de noite, né, no turno da noite, e quando era de dia já estava estourado outra vez. Por quê? Lubrificação errônea, instalação errada, né, incidência de água, precisa ver de onde está vindo essa água, enfim, daí por diante. Tá bom? Então o rolamento não se bate, tá? Não se esquenta. Esquentar, assim, 110 graus no máximo. Os meus agradecimentos aí à senhorita Marisleide, o Francisco, o Mário Arruda, né? Obrigado a todos vocês aí. Me ajudem aí a aprender mais com vocês. Me
para que nós possamos aprender juntos.